Muito bom dia a todos. Um belo domingo. Boa primavera a todos, né? Não está com cara de primavera ainda, mas está chegando. Apesar do friozinho, a gente sabe que a estação... E dizem o seguinte, né? Através dos anos, as estações vão mudando. Parece que o inverno se estende um pouco mais dentro da primavera, que se estende mais dentro do verão, que se estende mais no outono. Mas é mudança, mas é porque a rotação da Terra também está mudando. Dizem os espíritos, aproveitando o ensejo, de que há necessidade dessas mudanças para o reequilíbrio geral. Então essas mudanças que estão acontecendo hoje no mundo, até em termos de clima, também são necessárias, porque nós estamos caminhando até mesmo para uma perfeição, não só espiritual, mas também ambiental. Isso está acontecendo e por mais que a gente não perceba, a gente começa a verificar isso no próprio clima. Então, vamos também, dentro do ensejo espiritual, parar de dar atenção para as notícias ruins. Notícias ruins que falam que está tudo piorando, de que as coisas só tendem a piorar daqui para frente. Vamos elevar o pensamento e melhorar nosso diapasão, nossa vibração, nosso pensamento. Porque quem está no comando do mundo ainda é Deus, não é o homem. E quem dá a notícia ainda é o homem, e não Deus. Então vamos nos ligar com quem realmente manda nas condições, no clima e na situação, que é o Pai. E na mão dele a gente tem certeza absoluta de que as coisas vão sempre caminhar para o melhor. E dentro desse clima, então, desse começo de primavera, vamos aí dar nossos pequenos recados, né? Nós temos palestras não só no domingo, nós temos também palestras nas segundas e nas quintas, às 20 horas. Terça-feiras também, mas ela é bem direcionada, mas também temos palestras e temos cursos na casa também. Para quem se interessar, nós temos cursos para espiritismo, para quem quer conhecer melhor a doutrina aos sábados. Para as pessoas que estão aí já adiantadas, querem melhorar o conhecimento espiritual, nós temos também aprendizes do Evangelho e temos também aula de mediunidade, para aquelas pessoas que querem trabalhar melhor o conceito mediúnico ou mesmo aprimorar-se no trabalho dentro da seara. Temos a livraria também, não vamos nos esquecer. Aqui no domingo nós não abrimos mais, mas na semana ela está sempre aberta, viu, gente? Bom, vamos agora então elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando, nos conectando com o Pai. Vamos então elevando o pensamento, nos conectando com o alto, melhorando o nosso ambiente interior, nossa vibração interior, nosso pensamento interior. Pai, mais uma vez nos encontramos para o aprendizado de nós, daqueles que estão conosco, mesmo os que não se encontram aqui no momento, pois a nossa vibração se estende até eles. Temos nós, cada um de nós, a certeza absoluta de que for aprendido no dia de hoje e nos outros dias serão exemplos para a nossa vida diária. Que possamos, Pai, ser exemplos vivos da sua seara. Que nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações sejam de amor puro para com todos à nossa volta. E pedimos licença, Pai, nesse momento, para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. A palestra de hoje é muito interessante e é voltado justamente para esses lindos que eu estou vendo aqui, várias crianças no dia de hoje. Isso é muito bom, porque a palestra realmente, mas também é para os pais, né? E para todos nós, na verdade, porque ela tende a falar de algo que está muito presente nos dias de hoje, né? E é interessante até para a gente conhecer e melhor conduzir a vida nesse dia maravilhoso. Bom dia a todos. Bom dia, nossa, que beleza ver o salão cheio assim, eu fico feliz. Eu não vou dizer, né, que é uma palestra, porque eu não sou palestrante, é a primeira vez que eu estou expondo um tema aqui na casa.
O tema de hoje, crianças índigo, né? É um tema muito interessante para vocês, pais, tios, avós, professores, conseguirem assim entender o porquê de certas atitudes desses pequeninos, tá? Então, quem sabe vocês vão conseguir identificar em algumas atitudes, alguns gestos, algo que vai ser esclarecido hoje aqui, tá? O livro que eu pesquisei, né, que eu usei como fonte de pesquisa, foi esse aqui, Crianças Índigo, que eu comprei na casa, da Lee Carroll e do Jen Tober. E também a palestra do Divaldo Pereira Franco, As Crianças Índigo e a Visão Espírita. É uma palestra muito interessante que tem em DVD, se alguém tiver a oportunidade, conseguir assistir, é bastante proveitoso, tá? Então, nós vamos começar dizendo um pouquinho sobre o que é criança índigo, né? De onde surgiu esse nome e tal. Então, de acordo com os estudos, né, realizados, os índigos, eles são espíritos que foram vindos, né, para o planeta Terra para ajudar nessa transformação, né, do planeta, para o nosso planeta passar de provas e expiações para um planeta de regeneração. Em outra época, já houve uma migração de espíritos, né, aqui para o planeta Terra, vindos de Capela. Se nós lembrarmos assim de quando nós estudamos ciências, né, lá na escola, que ainda era só ciências, quando o professor mostrava para a gente a evolução do macaco, e aí o primata, né, aquela evoluçãozinha toda, e de repente no último estágio ele já se transformava em homem. Então, neste momento, neste estágio, ficou uma lacuna, né, porque não se falava no espiritismo até então, nas escolas, lógico, né, principalmente. Então, ali, naquele momento, houve essa vinda desses espíritos, né, do planeta Capela. E, assim, dizem que alguns, né, vieram por mérito, voluntariamente, né, mas outros até relatam que eles foram expulsos de lá porque eles não se enquadravam nos moldes do planeta. Então, nós não sabemos bem aí quem foi quem, né, mas sabemos que vieram para cá e começaram uma nova vida no planeta Terra. Mas nós vamos voltar lá para os índigos. Eles começaram a chegar aqui, né, no nosso planeta no final dos anos 70, início dos anos 80. E os primeiros apareceram, né, nos Estados Unidos. Hoje, eles chegam em massa em todos os lugares. E este tema me chamou a atenção e eu tive assim, curiosidade em estudar, porque, como eu sou professora, né, eu lido com as crianças e os adolescentes o tempo todo. E um serzinho em especial, há algum tempo, me chamou a atenção. Pelas atitudes, pela maneira de agir, pela maneira de demonstrar o seu desenvolvimento em tão pequenino corpo físico. E em um momento, quando eu consegui assim, olhar nos olhos dessa criança, olhar mesmo, sabe aquela coisa de conseguir penetrar dentro do olhar para ver o que estava acontecendo, eu senti assim uma sabedoria muito, 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 muito maior do que a minha. Então eu, com aquela experiência de vida, né, com os meus 39 anos, eu me senti assim muito jovem perto daquela criança que não tinha 2. E me chamou a atenção e eu comecei a estudar, né? Minha mãe também é espírita, conversei com ela, ela falou, não, leia sobre as crianças índigo, as crianças cristais, né? E aprenda um pouquinho e tal. Então vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês o que eu consegui pesquisar. Eles são espíritos, gente, muito, muito, muito evoluídos. Só que tem uma coisinha, eles precisam de limites. Então, aquela criança que você vê uma inteligência suprema, vê se arriscar em qualquer tipo de atitude, você não consegue lidar com determinadas coisas, porque aquilo que você fala com ela, ela tem uma resposta na ponta da língua para te dar. E aí você fica sem ação. Então, isso daí, a carga, né, de sabedoria
que está no espírito dessa criança. Hoje ela tem aí 1 ano, 9 meses, 8 meses, 2 anos, 3, 5, 10, mas o espírito dela pode ser muito mais velho do que o espírito do pai e da mãe, né? E além deles terem, assim, essa evolução toda, né, essa sabedoria, né, essa experiência, eles são muito sábios. Então, quando a pessoa sabe, né, até assim, uma repetição, né, ela sabe, o verbo saber, né, sábio, ela tem aquele conhecimento, ela sabe que ela é capaz, então por que ela vai acatar a ordem de alguém? Ela sabe que o que ela está fazendo, ela tem consciência daquilo, então, para ela está tudo bem. E ela vai acatar a ordem por quê? Então, aí entra a nossa parte como pais, mães, tios, avós, professores, em tentar colocar limites para essas crianças, né? Eles receberam esse nome porque eles têm a aura azulada, né? Então, essa cor índigo blue, né? Então, eles têm essa cor azulada em volta da aura. As suas características, né, são muito, muito, muito confundidas com quem tem déficit de atenção, né, distúrbios emocionais e hiperatividade. E eles, muitas vezes, quando os pais não conseguem dessa situação e procuram profissionais, psicólogos, né, pais que não estão dentro da doutrina, não conseguem enxergar além do corpo físico, chegam a um consultório de um psicólogo e é detectado que a criança é hiperativa ou tem déficit de atenção e etc, por exames e tal, e às vezes tem, realmente, né? E aí, então,
Sim, eu acho que todo mundo, inclusive as crianças, podem perguntar, viu, hoje. Vamos, gente, tá todo mundo aprendendo aqui. Renata, bom dia. Então, eu queria saber, assim, o que você diria, qual foi a sua experiência, né, que levou a você identificar essas crianças? Porque, pelo que você me falou aí, para todos nós aqui, eu achei que fica, assim, muito difícil você identificar. Porque, na verdade, crianças que têm esses distúrbios, aí a gente vê frequentemente, né? Mas para você identificar, sabe, é quase que impossível, eu diria assim, né? Nós, eu acho que não cabe a nós
coisa que ele ensinou que funciona, porque eu já fiz, está chorando naquela vida total, você chacoalha e fala, para. Mas precisa chacoalhar. E aquele chacoalhão, o cérebro dá aquela chacoalhada, esse buquizão que ela falou, que a coisa opa, estou fazendo coisa errada. Ele precisa voltar, né, para o caminho certo. Então, eu acho que não sei se eu consegui esclarecer muito o que você perguntou, mas eu acho que está nas nossas mãos, sabe? Porque nós temos o objetivo e o propósito de fazer essas coisas ricas se tornarem pessoas diferentes. O que eu entendi da palestra, na verdade, assim, para que a gente reveja os nossos conceitos, né, as nossas posturas, né, de como tratar a criança e não assim querer identificar, né, porque na verdade nós não vamos, né, querer sair por aí querendo falar esse não é, esse não vai dar para identificar, mas sim rever isso que você acabou de falar, né, esses conceitos de não dá importância para o que a criança está falando, né? Então isso que eu acho que é importante. Obrigada. Bom, não sobrou pergunta, porque elas responderam o que eu ia falar. Não, porque eu ia falar justamente isso, independente do seu filho ser ou não ser, né? Você tem que utilizar essas dicas para tentar harmonizar melhor, porque é bem complicado, né? Eu tenho um filho de 4 e uma filha de 10, e o conflito, assim, o que eu faço por um não dá para fazer para o outro, mas, assim, o respeito dá para usar para os dois, aumentar a autoestima dá para usar para os dois, então a gente tem que sempre estar rebolando para saber como é que faz para um, como é que faz para o outro, mas sempre usando essa essência e sempre mostrando para eles, eu acho que, né, essa parte religiosa, que ajuda bastante no nosso dia a dia. Gente, o nosso amigo da internet quer saber disso também. Então, vamos voltar. Então, religião, então, é religar a Deus. Então, não é você ser protestante, católico, espírita, não é nada disso. É você mostrar para o seu filho que existe uma ligação com alguém superior e o quanto é importante ele, desde pequenininho, entender esse outro, fazendo com que, desde pequeno, ele tenha uma evolução moral, que é a coisa mais importante que nós temos
hoje aqui para fazer.